Olá pessoal, turma de soldagem, vamos de mais videoaula? Na última nós falamos sobre o processo GTAW e introduzimos com TIG, né? Só que a gente precisa lembrar que GTAW vai além de TIG, tem mais um processo sobre o qual nós vamos falar hoje, que é o PAW. Vamos lá? Boa aula para nós! Então vamos lá? Turma, o tema de hoje então é PAW, que é ainda dentro do assunto de GTAW. PAW, como nós vamos ver hoje, é como se fosse um irmão do TIG, tá? Seguindo aquele cronograma, vamos começar com a introdução, os fundamentos, os equipamentos, consumíveis, técnica operatória e aplicações industriais. Vamos lá. Primeira coisa, a nível de introdução, é saber o que significa PAW. Como vocês podem ver, não é PAW, né? É PAW, que é soldagem a arco plasma. Do inglês, Plasma Arc Welding. Tá? O eletrodo é de tungstênio, por isso que está junto do GTAW, que é Gas Tungsten Arc Welding. Então é uma vertente do GTAW, assim como o TIG, que é Tungsten Inert Gas. Ela vai diferir do processo TIG, no entanto, com base no arco, que aqui vai ser mais restringido ao bocal, que é mais constritor o bocal nesse processo, tá? Nós vamos ter um aumento da intensidade de calor para esse processo, então ele é considerado mais intenso também do que TIG, tá? E aqui é uma representação. É interessante que quando nós estudamos PAW, ou plasma, soldagem a plasma, como a gente fala aqui no Brasil, é observá-la e comparar com a TIG. Porque se você entende bem TIG, você entende plasma também. Aí, como vocês podem observar pela ilustração, nós temos aí também um bocal, só que com algumas diferenças dessa tocha que nós usamos para o plasma, diferente da de TIG. Por exemplo, aqui na nossa tocha, nós vamos ter dois bocais, um bocal considerado protetor externo, dentro do qual nós vamos ter um bocal constritor. Só dentro do constritor nós temos o eletrodo, tá? Aí vocês conseguem observar que nós podemos também ou não utilizar metal de adição. Ali está o metal de base, está a solda sendo formada. Vocês estão observando como é que está o cordão de solda nessa ilustração? Vocês viram que tem um furo, tem uma passagem? Nessa imagem isso foi intencional também para mostrar que o plasma nós não vamos utilizar só para criar cordão de solda, mas ele também é utilizado para furação e cortes a plasma. Tudo isso vai depender do ajuste que nós definimos na fonte de energia e no processo. Então nós podemos com plasma soldar ou cortar, tá bom? Ótimo. Ainda sobre o PAW, nós vamos ter uma fonte então extremamente estável de calor. Isso vinha também no TIG, só que é mais estável ainda, tá? A soldagem vai ser aplicada a maioria de metais e espessuras até 0,02 milímetros, tão pequeno, né, gente? Para 6 milímetros, maior concentração de energia, estabilidade e também dá maior penetração. Tanta é que se a gente exagerar, vai até furar, tá? O gás mais frequentemente utilizado é o argônio, que também é chamado de gás de plasma. Para vocês que já estudaram TIG, vocês devem lembrar que a gente utilizava muito o argônio e o hélio. Lembra que o hélio permitia maior penetração, a gente podia soldar com maior velocidade, era um gás que estava associado a um processo mais agressivo? Então, como o hélio ele já intensifica tanto assim, e o plasma, pela natureza do processo, pela energia, pela característica da tocha também é muito agressivo, nós vamos usar o argônio para ter um controle maior, tá legal? Outro gás, também pode ser o argônio ou o hélio, né? Que vai passar pelo bocal externo. Então, como vocês viram naquela imagem, nós temos dois bocais. Geralmente, no principal, nós vamos utilizar o argônio, mas eu tenho a opção de usar os dois ao mesmo tempo, em vez de só mistura, ao mesmo tempo os dois saem lá. O outro sai no bocal externo, como se fosse uma medida de intensificação da proteção do arco elétrico, tá? Do nosso cordão. Então, observe a diferença aqui. A imagem TIG vai estar do lado esquerdo de vocês e plasma do lado direito.
né? Olha para vocês verem o ângulo de abertura de cada uma, na hora que nós vamos soldar, e as implicações na largura e penetração de soldagem, tá? Outra figura aqui, uma imagem, foto real, olha para vocês verem, TIG e plasma. Bom, sobre os equipamentos, basicamente é muito parecido com o de TIG. O que vai mudar, principalmente, é o que vocês conseguem observar nessa figura aí, a imagem da tocha, que eu mostrei previamente também, parecido. E o equipamento ele vai ter uma ou outra peculiaridade, mas é muito próximo do que a gente utiliza em TIG, tá bom? Consumíveis, então vão ser os gases que vocês conhecem, o eletrodo de tungstênio, tá? E a técnica operatória. Aqui tem uma questão interessante. Tem duas formas principais de operação. Uma delas é chamada de melt-in, que é a convencional, é a soldagem. Soldagem a plasma, a gente chama de melt-in. Tá? E a outra chama keyhole. Keyhole é furar, cortar. Tá? Do inglês, melt é derreter, é como se fosse derretido concentrado ali. Melt-in, que é soldagem com plasma. Keyhole, hole é furo. Key é chave, chave, o principal, é como se fosse um furo controlado, um corte. Tá? Finalmente, as aplicações industriais, a maioria dos metais, como eu já falei, alguns materiais não metálicos também podem ser soldados a plasma, tá? A indústria aeronáutica e aeroespacial utiliza muito, ok? E apresenta um custo elevado e alta complexidade. Vocês lembram que nós vimos falando do TIG, que já era bastante caro, plasma é mais ainda. E como eu falei dessas peculiaridades do equipamento, isso encarece também o processo, o que o torna mais restrito, tá legal? A carinha feliz, vocês já sabem o que significa, né? Homework, ou atividade e exercício mais prática. Então, vocês já estudaram SMAW, algumas questões sobre SMAW. O que influencia a escolha do tipo de eletrodo? Né? Cite duas precauções necessárias à prática de soldagem SMAW. Quais os tipos de eletrodo mais utilizados e por quê? Quais são as vantagens do revestimento? Pessoal, essas questões de GTAW, muitas dessas a gente já discutiu na plataforma virtual, então não são obrigatórias. Agora, considerem fazer essas próximas que eu vou colocar aqui para vocês. Explique a influência da geometria da ponta do eletrodo para GTAW. Compare os processos GMAW e SMAW. Aqui uma observação, esse GM aí considera GTAW, viu? Desculpa, que o GMAW nós vamos falar na próxima semana. Se vocês quiserem comparar aí também, já estudar, seja muito bem-vindo para isso. Compare os processos TIG e PAW. Compare SMAW, GMAW e GTAW e GMAW. Então, C não é um W. Uma reflexão para a gente passar o restante da semana, tá? Uma frase que eu gosto muito. There is an old story about a blind man heading towards a well, and there is a guy who's watching. If the blind man falls into the well, who gets the blame? If you are watching something that you can prevent, you've got to do something. Quem fala isso é Manoj Bhargava. Traduzindo, né, para quem não deu tempo de... às vezes não tem prática com inglês, traduzindo, então tem um senhor, um homem idoso, cego, andando em direção a um despenhadeiro, ao precipício de uma montanha, andando em direção ao fim da linha. Ele é cego, ele não sabe, evidentemente, ele não sabe o que o espera lá na frente, né? Se você está assistindo isso e você não faz nada para prevenir o derradeiro desfecho, quem vai ter culpa por esse homem cair lá? Você ou esse homem? Então essa é uma reflexão para vocês perceberem que muitas vezes as outras pessoas não têm consciência, não sabem da responsabilidade, e às vezes é nosso papel chamar a atenção para essas coisas, tá? No âmbito da soldagem, vocês sabem, engenheiros em formação, vocês são autoridades em soldagem. Então quando vocês verem alguém, por exemplo, soldando de forma desprotegida ou sem as devidas precauções, lembrem que a nossa missão é chamar a atenção, é aconselhar, é dar essa orientação, tá bom? Nesses tempos de
pandemia que nós estamos vivendo no presente ano 2020. De repente, se a gente estuda, sabe mais de uma medida de precaução ou outra, cabe a nós orientar as outras pessoas, tá? Da minha parte, para o momento, eu digo, hashtag fique em casa. Aproveite se você tem essa opção para diminuir, né, restringir a contaminação por esse vírus da Covid-19 aí, para a gente se manter saudável e continuar estudando engenharia, tá bom? Forte abraço, até a próxima!